Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico. No próximo domingo, nós vamos celebrar a solenidade de Cristo Rei do Universo. E no outro, já é o primeiro domingo do Advento. O ano litúrgico é uma metáfora da nossa vida. Ele quer nos lembrar que a nossa vida terá um fim e um recomeço eterno. E este fim, ele se dará pela vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que trata a liturgia desse final de semana. E ao contrário do que podemos sentir e perceber, essas leituras elas não querem provocar medo em nós. Elas querem provocar, pelo contrário, esperança. Será uma grande alegria nos encontrar com Cristo, com nosso Senhor. E Ele virá. Diz a leitura que depois da grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu. Isso se dará, irmãos e irmãs, porque elas serão ofuscadas pela luz esplendorosa de Cristo. Não significa que o sol vai perder o seu brilho, mas é que o seu brilho, comparado ao brilho de Cristo, o brilho do sol não é nada. Pensemos um pouco nisso. Olhar para o sol, se você ficar mais de 5 segundos olhando para o sol, você corre risco de ter um sério problema na sua visão. Imagine então o que será a luz de Cristo. Imagine então o que será o esplendor de Cristo. Ele que é a verdadeira luz. Ele que é o verdadeiro esplendor. O que será essa luz de Cristo? Na sequência, nosso Senhor traz uma outra imagem que eu gostaria de focar a nossa atenção nessa outra imagem para sinalizar o seu fim. Uma imagem bem diferente, porque primeiro aparece essa visão apocalíptica, né? O céu vai escurecer, as estrelas vão cair, a lua vai perder seu brilho. Jesus ele traz uma outra imagem, mais amena, menos apocalíptica. Ele diz assim: aprendei, pois, da figueira.
Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim será quando virdes essas coisas acontecerem, pois ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Veja, uma imagem simples, que sugere também essa vinda do Senhor, mas uma vinda marcada por um tempo de esperança. Ramos verdes. Ramos verdes. Numa outra tradução aparece que o ramo, ele é tenro, não verde. Na tradução que ouvimos, aparece a cor verde, que para nós é o símbolo da esperança. Mas a outra expressão que aparece em outra tradução é que esse ramo, ele é tenro. Ele precisa ser tenro para que a folhagem possa nascer e florescer. O que significa um ramo tenro? Tenro significa branco, mole, macio, fresco, delicado. É daí que nascem as folhas, que é sinal de que o verão está próximo. Pois bem, irmãos e irmãs, para nós cristãos, a vinda do Senhor, ela não será necessariamente catastrófica, desesperadora. Não. Os sinais de sua vinda são como os sinais de um ramo tenro da figueira. Esses sinais querem nos lembrar os sinais da esperança. Quando Cristo vier, os sinais da dor desaparecerão. Quando Cristo vier, Ele virá para nos consolar. E mesmo que tudo pareça ruir, mesmo que tudo pareça cair, mesmo que as estrelas da nossa vida estejam desabando, não percamos a esperança, porque Cristo, Ele vem como vencedor. Ele vem para nos salvar. Diz a segunda leitura que Cristo, depois do seu sacrifício, Ele sentou-se para sempre na eternidade. Veja, essa imagem do Cristo sentado é a imagem do descanso depois da grande tribulação. Nós também descansaremos depois da grande tribulação. Quando Cristo vier, nós descansaremos. Nós vamos sentar. Depois de longas horas em pé, como é bom encontrar uma cadeira, não é verdade? Como é bom encontrar um sofá. Quem trabalha o dia inteiro em pé, no atendimento das pessoas, não vê a hora de chegar em casa e sentar-se. É a imagem da vinda gloriosa de Cristo. Quando Ele vier, finalmente nós poderemos sentar. Nós poderemos descansar. Aqui não. Aqui é de tribulação em tribulação. Um leão por dia, para usar a expressão comum entre nós. De tribulação em tribulação, mas quando o Senhor voltar, nós poderemos sentar. Nós poderemos descansar. A leitura disse que Cristo sentou-se e não lhe resta mais senão esperar até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. É a imagem da salvação eterna, quando todos os inimigos serão rendidos a Cristo. Essa imagem do Cristo sentado sugere também o seu ofício de juiz. O juiz, ele está sentado para julgar. Ele virá, diz o Evangelho, com grande poder e glória e reunirá os seus eleitos. Alguns despertarão para a condenação eterna e outros despertarão para a vida eterna. Então, a vinda gloriosa de Cristo será para o nosso descanso, sem dúvida, mas Ele também virá julgar e descansará aqueles que viveram de acordo com a sua palavra. E eu quero trazer aqui a indicação da primeira leitura, porque a primeira leitura, ela aponta quem serão os salvos.
Quem vai se salvar? A primeira leitura disse assim: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Quem serão os salvos? Os sábios. Os sábios serão salvos. Em que consiste o dom da sabedoria? O que é a sabedoria? A sabedoria, ela consiste na graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. É como se nós recebêssemos um transplante de olhos e nós passássemos a enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Este é o sábio. A pessoa sábia é esta, não é aquela, a sabedoria que ela não confunde com a sabedoria humana, né, com a experiência de vida, não. Um jovem pode ser sábio se ele tem esses olhos de Deus. É simplesmente isso, ver o mundo, as situações, os problemas, tudo com os olhos de Deus. O sábio tem essa capacidade. Mas não no sentido de que ele tenha resposta para tudo, para todas as coisas, porque não vamos ter. E desconfie de quem tem resposta para tudo, porque nós não temos resposta para tudo. Jesus disse, no final do evangelho de hoje, alguns vão querer dizer dia, hora e data para o Senhor voltar. Mas ele diz, ninguém sabe a hora. Então, desconfie de quem sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A sabedoria não se trata de saber tudo. A sabedoria, ela me dá a capacidade de saber como Deus agiria. Ela me ajuda a distinguir quando algo é de Deus e não é de Deus. O que eu tenho que abraçar e o que eu tenho que rejeitar. O que eu tenho que assumir para a minha vida e o que eu tenho que descartar da minha vida. O sábio, ele é capaz de fazer esse discernimento. Uma última palavra é aquele que interpreta os sinais dos tempos. Jesus disse no evangelho de hoje, prestai atenção nos sinais dos tempos. O sábio é aquele que sabe interpretar e adequa a sua vida a esses sinais. Então, Jesus está vindo. Ele está voltando. Eu olho para Cristo que vem. A minha vida está adequada ao Cristo que vem? Ao seu reino? A minha vida está adequada? Então, o sábio é aquele que tem essa capacidade de interpretar os sinais. Imitar de alguma maneira as folhas da figueira. Eu quero trazer essa imagem aqui de novo. Porque a folha de qualquer árvore, aqui da figueira, sem fazer barulho, sem chamar atenção, todos os dias, essas folhas, elas transformam o ar poluído em ar puro, O processo da biologia da árvore, a fotossíntese, Se tiver alguém que entende disso aí, mas eu acho que eu não faltei nessa aula. A fotossíntese é a capacidade que as folhas têm de transformar o ar poluído em oxigênio para a nossa respiração. Vejam, como que nós podemos nos preparar para a vinda do Senhor? Imitando esse processo, transformando o que é poluído dentro de nós, o que é pecado dentro de nós, transformando o nosso caráter, transformando o nosso interior em algo que vai nos dar vida, a vida eterna. Não a capacidade do oxigênio, de respirar, não essa, mas a outra, a capacidade da vida eterna. Vejam que a liturgia está nos convidando então a sermos
conversores do mal no bem. Pessoas que no meio da tribulação pesada conseguem se converter, conseguem mudar de vida, que no meio das dificuldades consegue ser mais cristão, consegue ter mais fé. É sábio quem faz esse processo de conversão. E assim, e parece que a forma com que eu vou encerrar pode ser contraditória, mas não é. Quando nós fazemos esse processo de conversão, quando nós entramos na fotossíntese espiritual, nós brilharemos como estrelas no universo. Essa é a promessa da primeira leitura. Aqueles que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como estrelas por toda a eternidade. No Evangelho, por que eu disse da contradição, né? No Evangelho, Jesus diz que as estrelas vão cair, né? Mas no fim, se nós vivermos como sábios, nós brilharemos como estrelas na eternidade. Não aqui, na eternidade. E aqueles que ensinam esse caminho brilharão também como estrelas no firmamento do céu, da eternidade. Então que Deus nos dê a graça, irmãos e irmãs, de viver essa palavra de hoje, nos preparando para o Senhor que vem, para o Senhor que volta, para o Senhor que vem para nos dar o descanso. Mas enquanto Ele não vem, que nós cresçamos na virtude, no dom da sabedoria. Que Deus nos dê esse dom nesta Santa Missa.